Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade. Passamos ao espaço destinado ao pequeno expediente. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra o vereador Juliano Baumgarten. Vamos fazer um retorno, né? Doutora Eleonora, não estava rindo da senhora, mas vamos lá. Pouso Alegre, Minas Gerais, não São Paulo. Estava escrito São Paulo. Pois é, mas tem que reproduzindo fake news, tem que aprender a estudar, né? Se não vem aí... Eu, sim. Vamos se comportar, questão de hora, vamos se comportar. Chama a atenção dela, não minha. Né? Senhor presidente, por gentileza, chama a atenção, o orador no momento sou eu, que está ocupando seu espaço regimental. Retoma ali no mínimo uns 15 segundos que a senhora me tirou, me atrapalhou. Peço o acréscimo. Por gentileza, comporte-se como parlamentar ou vai fazer fiasco, vai ficar de mimimi? Bom, vamos lá. Primeiro, algumas questões. Tudo que é feito, seja qualquer governo que for, não é um favor para a população, é obrigação. O governo do Clayton fez porque era obrigação, não porque ele é um Deus na terra. O Feltrinho é a mesma coisa, o João, a Maria, quem for, é obrigação. Ponto. Segundo, a gente vê um problema com algumas cores ali, então tem partido político aí que vai até trocar a sua sigla ali, trocar a cor, né? Já que não pode, então, presidente, daqui a pouco vão trocar até as cores da cadeira vermelha ali, vai que implante o comunismo a partir dali. A Câmara está doutrinada. Sabe assim, é uma quantidade estarrecedora de bobagens que não contribui com o debate público, que não contribui com o interesse. O que nós precisamos? Achar soluções. Eu falava antes, vereador Kiko, do parque. Muito bonito o evento. Duas coisas que eu constatei. Vamos lá. Primeiro, e eu falo toda a temporada aqui, a entrada do Parque dos Pinheiros é suja. Não cortam um mato. Eu me esqueci de colocar no pendrive a imagem para mostrar. Essa é a imagem que nós queremos de uma cidade turística. A entrada do parque com mato, com lixo espalhado. É isso que nós queremos? Fica a reflexão. Segundo, até alertei o vereador Kiko ontem, tem que ter segurança nas dependências da piscina pública. Tinha mais de 10 pessoas lá dentro que haviam pulado o muro. Se der algum problema, quem vai responder vai ser o prefeito, vai ser o município. Ah, mas pularam porque quiseram. Sim, mas é espaço público, tem que ter segurança. Ponto. Então, muitas coisas, a gente perde literalmente tempo. A gente poderia resolver, discutir temas que são condizentes, que tenha um início, um meio e fim. Mas essa idolatria, porque o fez ou deixou de fazer, é obrigação. Não dá. Escola do Monte Pascoal, creche do Monte Pascoal. Vamos cobrar isso aí, vereador Amarante. Precisa acontecer. As crianças precisam ter a escola. As crianças precisam ser alocadas lá para os seus pais poderem trabalhar. As pessoas precisam trabalhar e precisam, para isso que fora desenvolvido. Entre outras tantas coisas. Quero cumprimentar, parabenizar a Escola Vive Magione, que no sábado fez uma atividade muito bacana, uma espécie de feira de ciências, uma feira de inovação, onde que simplesmente mostrou o envolvimento da comunidade, dos pais, dos professores, da direção, dos alunos, mostrando que lá a escola é um espaço de diálogo permanente, tem os problemas, tem algumas coisas que sempre vão estar lá e precisam da atenção. E que bom, parabéns. Outro ponto também de muito interesse público, eu já falei inúmeras vezes, vou repetir. Essa semana teve mais um atentado em escolas. Mais um atentado. Teve uma vítima fatal.
Quando que nós teremos um programa de segurança nas escolas do município de Farroupilha? Vamos esperar acontecer um atentado? Vamos esperar uma vida ser ceifada? Para depois virar estatística? O que nós vamos fazer? Precisamos de respostas. Precisamos de ações nessa área. E é para ontem. Tem que ter um mecanismo de segurança que venha atender, que venha cuidar das nossas crianças, dos nossos adolescentes. Não é possível que cada mês que passa tem e a gente não vê nenhum movimento. As pessoas procuram, as pessoas pedem, vão dizer, não, nós já fizemos reunião com a secretária, nós já fizemos reunião com a brigada, com a polícia civil, com não sei o quê, com não sei o quê. Tá, e aí? Mas nada de prático aconteceu. É importante, vou usar mais uns segundos porque me fora tolhido minha palavra. E há uma necessidade para ontem disso, que inclusive está o orçamento, e se não consta nenhum programa que seja crescido por uma emenda do governo ou de algum vereador da base, porque se o vereador Juliano fizer alguma emenda vai ser reprovado, então não vou fazer para perder tempo. Mas há uma necessidade de se debater esse tema. Nós precisamos de uma resposta. É chato, é cachorro. Seu tempo, vereador. Só um pouquinho, calma, deixa eu concluir, que Acabou. foi tolhido uns segundos, presidente. Obrigado. Então, mais uma vez reitero aqui, precisamos de um programa de segurança nas escolas para ontem. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Juliano. Com a palavra, a vereadora Eleonora Broilo. Bem, recebi vários contatos aqui e eu queria dizer o seguinte: se o vereador Bruno Dias é de Minas Gerais ou de São Paulo, foi um erro, eu digo que eu errei. Aliás, se eu não me engano, foi Napoleão Bonaparte que disse: eu sou humilde o suficiente para reconhecer os meus erros, só que eu nunca erro. Napoleão Bonaparte disse isso. Eu já não digo que eu nunca erro, eu erro sim. Mas eu reconheço. Errei, é comum, eu não conhecia esse vereador e eu olhei ali e, enfim, não importa. O que importa é o conteúdo do que ele falou. O que importa é o que ele disse. E isso não é fake news, está em tudo, todas as mídias, está na página desse vereador. Isso não é fake news. Eu acho que não sou eu que tenho que estudar, o que, aliás, eu faço muito. Estudar é algo que não podem me mandar, não podem chamar minha atenção quanto a isso, porque estudar é uma coisa que eu faço muito. E não é só de medicina. Eu estudo todos os assuntos. Então, e realmente o respeito é bom e todo mundo gosta. Mas voltando ao assunto do vereador Bruno, o que importa é o que ele disse, e o que ele disse foi inteligente e de uma seriedade imensa. Se ele é de Minas Gerais ou de São Paulo ou sei lá de onde, não importa. Importa o que ele falou. Importa a seriedade do que ele disse. Importa o assunto que nós estamos debatendo aqui, a campanha que nós estamos fazendo. E não sou só eu. Tem milhares de pessoas fazendo essa mesma campanha. Ora, bolas. Se tem algo a me dizer, algo pessoal, que me seja dito fora daqui. Aqui é para tratar outros assuntos, e não assuntos pessoais. Muito obrigado. Obrigado, vereadora Eleonora Broilo. A palavra está com o vereador Kiko Paese. Obrigado, senhor presidente. Eu acho que o meu amigo e colega suplente de vereador, o Polícia, já saiu, queria dar uma saudação a ele. Mas, enfim, gostaria de fazer algumas observações aqui. Doutora Clarice, é muito oportuno a sua fala no grande expediente. E eu queria trazer também que numa rádio local, no seu perfil virtual, no sábado saiu notícia de atualização dos dados estatísticos do censo do IBGE. E a notícia, o título da notícia é que Farroupilha são cerca de 2.000 mulheres a mais do que homens.
Então, muitos comentários lá de ouvintes que não leram a matéria e não têm a noção da importância de um censo demográfico, que ele é feito com critérios científicos e não é por mera curiosidade de quanta gente tem ou deixa de ter, quantas mulheres têm a mais ou homens a mais. Não é essa a questão. A questão que é importante e fundamental para políticas públicas. Quando temos no município 2.000 mulheres a mais, isso nos diz que uma atenção especial às políticas afirmativas para as mulheres. Falamos aqui sobre a violência da mulher. Na política de saúde pública voltada às mulheres, vai precisar de um investimento maior, de uma atenção maior. Doutor Tiago, questão de patologias ginecológicas, tanto no quesito preventivo quanto no quesito clínico, para tratamento, se for o caso. E piadas. Gente, piadas sobre esse comentário. Inclusive, um cidadão lá escreveu que o assunto era irrelevante, nada de importante na cidade, só besteira. Gente, nós estamos diante do resultado de um censo demográfico. E pegar o fato de 2.000 mulheres a mais do que homens na cidade como piada. Ah, está sobrando mulher em Farroupilha, então partiu Farroupilha. Outro, então, mas isso não é relevante, não tem importância alguma. Gente, é com censo que se vai dinamizar as políticas públicas. Quantas crianças temos? Bom, quantos investimentos vamos precisar na saúde pediátrica? Na idade escolar? Bom, quantos homens temos? E a faixa etária de cada um deles? Bom, aqui sabemos que tem uma parcela bem vulnerável, dada a faixa etária, de acordo com a estatística levantada, com incidência, com iminência de patologias de próstata, como foi falado aqui. Então, que as pessoas, por favor, antes de comentar, que leiam a matéria. Sobre lapso, equívocos de fala, ninguém é livre, e às vezes podemos fazer uma correção de forma humilde, tudo bem? Passou. Sobre obras, eu não sei que, às vezes, que régua utilizam para medir as ações desse governo, mas não é a nossa régua. Porque são obras necessárias para a comunidade. E elas são frutos do planejamento esse com projeto e com análise das reais dificuldades. Há de se fazer ainda assim, há de se fazer. Foi mostrado ali alguns problemas pontuais com pavimentação, com drenagem, com esgotamento. E sim, a devida secretaria, o poder público, o prefeito, tem ciência dessas questões pontuais? Sim, tem ciência. Irá tomar, ou já está tomando as medidas cabíveis? Sim. Mas há de se reforçar também que nós estamos há praticamente 3 meses com chuvas intensas. Tem obras para fazer na minha casa e na casa da minha mãe. Minha mãe é uma mulher idosa, mora sozinha, todo dia estou lá dando uma assistência para ela, mas tem lá um relatório de melhorias que eu preciso tomar providência para fazer, e na minha casa também. E por que não se concluiu? Pelas questões climáticas. Então, à medida do possível, se irá fazer sim. E sobre visibilidade, querido amigo e vereador Amarante, permita eu concordar com o senhor que realmente a iluminação pública trouxe muita visibilidade, sim. Tanto é que a gente sai da penumbra para uma noite, espaço de liderança, se meus colegas concordam, realmente a luz trouxe muita visibilidade. A gente saiu de uma penumbra para uma luz de quase dia à noite, trazendo muita visibilidade pelas vias. Nem precisaria usar o farol do carro, mas a gente usa porque é obrigação, né? É lei de trânsito. Mas realmente a iluminação trouxe muita visibilidade. Eu abro a janela e olho na frente da minha casa praticamente a luz do dia. Da penumbra que saímos para uma luz de qualidade que trouxe muita visibilidade. Que bom. A palavra está com o vereador Kiko Paese. Vamos, vereador Amarante. Concordo, dá-se continuidade ao que é bom e se incrementa ainda mais, né? Enfim, o senhor quer a parte, vereador Amarante? Ou a parte para o vereador... Espaço de liderança, sim. Espaço de liderança, não posso. Mas como eu sou humilde, né, então, mas tudo bem. Enfim... as obras
que estão sendo realizadas na cidade. Ontem eu estava caminhando pelas ruas do centro, eu e minha esposa, ela quis conhecer os novos parquinhos. O domingo foi muito favorável climaticamente, um sol lindo, um clima agradável e as praças cheias. As crianças brincando alegres e os pais satisfeitos com a qualidade dos parques e com a segurança e com a integração. Então, que obras maravilhosas no quesito de lazer, no quesito de inclusão, no quesito tecnologia, sustentabilidade e são pedagógicas também. E no evento, Juliano, que presenciamos junto no Parque dos Pinheiros também, aqui parabenizar, parabenizar os organizadores também. A Casa de Cultura também foi parceira nisso. E sim, Juliano, que bom que possamos pensar em tornar essas ações mais frequentes. O próprio prefeito, na sua fala, disse, vocês têm aqui 2 representantes da cultura. O professor Juliano te citou e o vereador, o professor Kiko também. Então, meus caros, de minha parte é isso. Agradeço a atenção dos senhores. Obrigado ao vereador Kiko Paese. Mais alguém quer fazer uso da palavra? Com a palavra o vereador Gilberto do Amarante. Vereador Kiko, eu concordo contigo que tem obras, como já citei, tá? As praças muito legais, tá? Antes também foi feito praças, as questões da modernidade, elas modernizam, né? E o tempo, e hoje de um tempo muito mais rápido. No passado acho que foi feito 7 ou 12 ou 10 praças, né? Mas eu quero dizer assim, ó, que nós temos 75 milhões líquido e livre para gastar. Que o governo Claito e Pedroso, na gestão anterior, em 8 anos pegou de financiamento 35 milhões para fazer obra, comprar equipamentos, escavadeira, caminhões. E este aqui já fez, esse ano, não chegou 3 anos ainda, já fez 40 milhões de empréstimo para fazer obras, tanto que 20 milhões nós soubemos que obras vão ser feitas. Então, é muito dinheiro. Tu já imaginou 75 milhões de líquido, fora todo o orçamento de 414 milhões. Então, veja bem, é muito dinheiro. Tu já pensou se esse dinheiro estivesse na mão do Avelino Maggioni? Cara, o que ele fazia? O que ele fazia, se fez na época com tão pouco? Então, tu imagina o que ele fazia, tchê. Quero te dizer assim, ó, tem feito obras, sim, que tem obras, às vezes tem deixado a desejar, principalmente na drenagem. Quero utilizar aqui a Vêneto, Kiko. Senhores vereadores, a rua Vêneto, as bocas de lobo, nenhuma capta água. E posso trazer as filmagens aqui. A obra que foi feita lá descendo lá a antiga Júlio de Castilho para baixo do Farrapos, a mesma coisa. Todas as obras, as bocas de lobo estão mais altas que a rua. Tanto é que o morador aqui na Vêneto me disse, olha, se uma boca de lobo dependesse de beber água, ela morria de sede porque ela não recebe água. Então veja como que é a situação. Então falta sim acompanhamento técnico, naquela coisa que eu vou dizer, senhor, sinceramente eu me preocupava muito com isso. Mas mesmo me preocupava, por quê? Porque é uma obra que fica aí para a vida toda. Te cedo sim uma parte, vereador. Boa parte para o vereador Kiko Paese. Obrigado, vereador Amarante. A questão da drenagem na Via Vêneto, na Rua Vêneto, Avenida Vêneto, eu busquei informação e o que me passaram é que, sim, foi detectado o problema e a empresa havia solucionado sem custo adicional. Mas, olha, vereador, tudo bem, ela solucionou o problema que estava voltando água, não de captação, que até o outro morador me disse que a boca do lobo estava passando mal. Então, assim, e é uma obra nova, e já faz quantos meses? Faz uns 3, 4 meses. Então, lá entupiu uma, a segunda e outra. Vou falar, então, da Vêneto, já que tu trouxe a Vêneto. Tem uma
uma passagem de água, de tubulações mais antiga, que passa por meio de meios de casas, terreno. Eu até pedi para retirar e colocar no leito da rua. Era só voltar 20 metros e tu colocava no leito da rua, pronto, resolvia o problema para sempre. Coisas que a gente fez, a gente teve esses cuidados. Porque no passado, volto a dizer, bairro São Francisco, bairro Imigrante, bairro Centenário, por questões parecidas, casas caíram, carros caiu dentro da sua garagem, levou móveis, captou, porque causam a corrosão entre as emendas dos tubos, suga a terra e lá pelas tantas leva tudo para dentro, leva embora. Então são essas questões que a gente faz uma vez só e resolve, acabou, resolveu. Então não está tendo esses cuidados. Parabéns, porque as praças de repente vendem pronto, o prefeito não tem que executar nada, ele realmente vende um pacote. Agora, obra de infraestrutura, vou citar aquela obra que foi feita lá na frente da igreja evangélica, no bairro São Luís, não tem boca de lobo. Então, são essas coisas, drenagem, está embaixo da terra, eu volto a dizer, não aparece. A questão da iluminação pública, é claro que é importantíssima a iluminação pública, é uma questão de segurança também. E que bom. E as lâmpadas LEDs, elas baratearam muito de um tempo para cá, porque é a questão da evolução. No passado que custava e não tinha regulamentação também pela RGE. As companhias de energia não aceitavam você botar lâmpada LED. Tinha que fazer todo um contrato e todo. Isso mudou. E na medida que mudou até no governo anterior, já foi trocado até porque são muito mais duradouras. Então isso é muito bom. Parabéns. E volto a dizer, só para terminar, senhor presidente, era bom investir também no Zildo, que estava antes fazendo a tubulação, como está se investindo na iluminação pública, que as duas coisas poderiam andar junto, mas uma dá visibilidade e a outra não. É isso que eu quis dizer. Muito obrigado, presidente. Obrigado, vereador Amarante. Mais alguém quer fazer uso da palavra? Com a palavra, o vereador Roque Cervellini. Senhor presidente, senhores vereadores, demais pessoas presentes, eu quero retomar o tema aqui do plano diretor. Acho que nós temos que aproveitar a energia aqui para tratar desses temas, porque me parece que a gente não tem gastado a energia para discutir temas que de fato importam para a cidade. Estamos nos debatendo sobre recortes de Facebook, de videozinho daqui, de mensagenzinho dali, e não estamos debatendo os temas da cidade, Ficamos preocupados com lá no São Paulo, Minas e não sei aonde, temas de Brasília, e não enxergamos Farroupilha. Verdade é que nós temos um plano diretor que está em discussão há 2 anos e não conseguiu ainda chegar na Câmara de Vereadores, que é, em última análise, quem vai votar o plano diretor. Se não passar por aqui, não haverá plano diretor. E, portanto, eu acho que o governo tem tido dificuldades de arrumar algumas questões. Nós tivemos aí recentemente uma fala com a FEA, eu não sei se alguém traz alguma informação do que foi debatido, foi sugerido algumas coisas, a gente não ouve falar disso, Não se ouve falar disso. Se ouve falar de muitas perfumarias, mas o essencial que importa, que é onde nós precisamos convergir, não há uma frase sequer, Porque a gente pode divergir. Aliás, tem uma frase que, se não me falha a memória, é de Santo Agostinho, que diz o seguinte, que a gente precisa convergir no essencial, naquilo que é importante. O restante a gente pode divergir nas pequenas coisas, mas o que é essencial para a vida, nós precisamos convergir. E, ao meu ver, o plano diretor, ele é um ponto que precisa ser convergido, mas precisamos construir essa convergência. Não tem como a gente fazer aqui vistas grossas para quando o plano diretor entrar na Câmara, todo mundo querer que seja votado urgente, porque alguém pediu para votar urgente. Então, eu vi aqui uma fala importante do vereador Thiago, que dialoga a questão do meio ambiente, E eu creio que o plano diretor também vai falar disso. Mas a gente não conhece, não consegue e não conhece.
Então, fanfarrice, galhardice, né? Porque eu vou dar uma frase de maior efeito, de menos efeito. Isso aí não resolve nada. O que tem que resolver é fazendo, né? E fazendo, a gente precisa ter a contribuição de todos, né? Qual é a discussão para o plano diretor para a agricultura, vereador presidente Maurício? A gente sabe que há uma série de pontos de interrogações com relação a isso. Por exemplo, nós tivemos uma audiência pública onde foi falado que, está escrito no plano diretor que muitas comunidades rurais serão bairros. Esse ponto não foi esclarecido por ninguém. Não foi esclarecido. Outro ponto a ser esclarecido é a questão do índice construtivo das áreas, a taxa de ocupação, né? A gente teve ali uma questão que a FEA sugeriu com relação a Nova Milano e Caravaggio, e foi tomado como base, como regra, a régua, Kiko, vereador Kiko, para o interior inteiro. Eu acho que está sendo construído com muito pouca visão da autoridade principal. A impressão que dá é que o prefeito Fabiano não está ligado nesse tema do plano diretor, ao menos para atender a comunidade. Ao menos para atender a comunidade, porque na audiência pública ele não foi, não compareceu, não diz uma frase sobre o tema. Os seus secretários, com todo respeito, mas, por exemplo, a maioria são inábeis para discutir o tema. E a gente vê uma frase aqui, outra ali, mas de pessoas que não têm autoridade, não estão investidas dessa autoridade para decidir sobre o tema. E aí, eu creio que o plano diretor precisa ser dado uma atenção maior para isso, né? E para concluir, senhor presidente, eu sugiro que o senhor presidente, que o senhor coordene uma força-tarefa com relação a isso. Chame para cá, para a Câmara de Vereadores, para nós debater o plano diretor, mesmo sem ele ter entrado aqui na casa. O governo tem que vir para discutir. Tem cabeças boas aqui na Câmara de Vereadores, da sua base, inclusive, né, que pode contribuir com isso. Era isso, obrigado. Obrigado, vereador Roque Cervellini. E a palavra está com o vereador Felipe Maioli. Boa noite, presidente. Obrigado pela oportunidade. Boa noite a todos que estão nos assistindo presencialmente de suas casas. Então, falar sobre algumas ações que tivemos durante o dia de hoje, e talvez, acho que vai enriquecer muito as nossas discussões de hoje, e vai dar uma sequência na fala do vereador Roque Cervellini sobre pautas, uma das pautas também importante, né, que é o plano diretor. Passei uma hora hoje de manhã sentado com o Cláudio Omar Pegoraro, tratando sobre essa temática, essa reivindicação que nós todos tivemos aqui nesta casa. Depois me encontrei com o Alex Gobato, da FEA, também conversamos sobre isso. E acredito que nada está definido. Acredito que nós possamos, sim, conversar, dialogar, e esta questão de trazer para esta casa alguém da prefeitura também foi colocado hoje de manhã durante as nossas falas, e o executivo, pelas palavras do Cláudio Omar, me disse que fizeram muitas reuniões durante todo esse processo, e se algo tem que ser alterado ou modificado para que hoje possa atingir a demanda do colega que nos apresentou o projeto, que me fugiu o nome dele agora, mas é um empreendedor, né? Alguém que queira investir na questão do turismo da nossa cidade, seu Minosso. O que nós temos que ter cuidado é só para não resolver o problema, como é que eu posso dizer? O problema específico da pessoa Minosso. Mas se nós pudermos fazer algo em prol da cidade, em prol das pessoas que queiram
fazer investimentos e que a FEA esteja envolvida, e que a Prefeitura esteja envolvida, e que nós, vereadores, estejamos envolvidos, porque nós somos procurados, sim, né? Inclusive, até o presidente Maurício me procurou para ir buscar algumas informações e trazer para esta casa. Então, acho que nada está fechado, Roque. Conversamos muito, uma conversa muito proveitosa, muito importante. Dá para fazer algumas alterações, sim, desde que haja uma boa vontade de várias partes. Então, eu não vejo como a porta extremamente fechada com relação ao plano diretor. Cláudio Omar Pegoraro explicou muito bem tudo o que aconteceu, todo o processo, está lá as atas, tudo que foi debatido, as alterações feitas, e acho que pode ser feita mais algumas alterações, sim, e estamos aqui prontos para buscar o melhor para Farroupilha, independente de quem está liderando neste momento, o que liderou no passado, quem vier a liderar no futuro. O importante é nós tentarmos resolver os problemas e as demandas da população. Se eu pude ajudar, agradeço, e em breve teremos mais notícias. E só para resumir então, Roque, tem chance sim, nós temos como mudar sim, sem problema nenhum, que possa agraciar a esse pedido e agraciar a tantos outros investidores que possam vir para Farroupilha. Obrigado. Com certeza. Boa parte para o vereador Roque Cervellini. Vereador Felipe, obrigado por corroborar com a iniciativa da gente debater essa situação do plano. E sim, é perfeitamente compreensível. A gente não pode definir as questões em função de uma demanda. Mas se definir para essa, vai definir para todos, vai valer para todos. Então, eu creio sim que a Prefeitura precisa ter um olhar, e com todo o respeito pelo Pegoraro, né, que é um excelente profissional, mas com certeza ele fica no campo das sugestões, mas a decisão é do prefeito. E eu acho que a decisão de quem quer investir em Farroupilha, porque em Gramado a gente sabe que ele tem investimento forte lá. Ele tem que olhar que os outros também precisam investir em Farroupilha. A nossa cidade precisa dos investidores. Não pode ser os investidores os vereadores ou o prefeito ou os secretários. Tem que ser investidor o povo de Farroupilha ou quem quer vir investir aqui. Aí nós precisamos criar um plano de desenvolvimento para a área rural com especificidade para cada área que pretende investir, né? Obrigado. Obrigado ao vereador Felipe Maioli. Mais alguém quer fazer uso da palavra? Com a palavra, o vereador Marcelo Broila. Obrigado, senhor presidente. Bom, doutora Eleonora, parabéns pela sua fala, pelos assuntos abordados. Por tópicos aqui, vereador Ilha, em relação à Vila Esperança, um aporte financeiro que o senhor comentaste, temos que ver se é possível, dentro da legalidade. Esse assunto está com o Nestor Filho, eu mesmo falei com ele. A gente avançou na questão dos EPIs, né? Lembra um tempo atrás? Então, tenha certeza, o que puder ser feito, será. Mas temos que ter muito cuidado com essa parte aqui financeira. Vereador Juliano, na questão Antônio Grendene e Vila Nova, já anotei, como o senhor mesmo disse, tá? Comentar com a secretaria em relação a isso. Gostaria também de dar um retorno nessa casa, como eu prometi na terça passada, em relação à aprovação do projeto do armazenamento de água. Eu estava certo em relação à máquina que será utilizada, realmente é a última que chegou, foi comprada há pouco tempo, que está na Secretaria da Agricultura. Aquela máquina maior, vocês sabem, né? 360 graus, como se diz. E em relação às horas, vereador Roque, conversei com o secretário Arcego, até ele estava um certo tempo na casa, está revendo também aquela questão de horas. Então, de novo, a palavra dita há pouco pelo colega, nada está estático que não possa ser revisto ou alterado. Então, isso eu me comprometi à casa em relação ao maquinário e às horas de máquinas. Em relação ao plano diretor, complementando o que o colega Felipe falou, realmente ele contempla questões de meio ambiente, Tiago.
Vamos ter uma oportunidade ímpar de mais uma audiência pública nesta casa, onde, com certeza, considerações podem ser feitas. Eu quero testemunhar também que o prefeito Fabiano participou assiduamente de várias e várias reuniões em relação ao plano diretor e que vamos, com certeza... O que aconteceu? Continua? Desculpa, senhor presidente, pensei que tinha saído o som. E as entidades também se debruçaram sobre esse plano diretor. Então, acredito que, vindo para essa casa, e digo mais, nos próximos dias, penso eu, se não for essa semana, na próxima, chegará o plano diretor, para nós, vereadores, também poder analisar. Vereador Juliano e vereador Amarante. Vamos falar um pouquinho da creche do Monte Pascoal, então? A obra teve início em 22 de fevereiro de 2019, e até a data, na época, 14 de dezembro, ou seja, 1 ano e 10 meses, senhores, depois, encontrava-se com 54,41. Se a gente fala tanto em números, vamos falar a verdade, 54% do total de execução. Nos períodos posteriores, a empresa, devido à pandemia que assolou a todos, protocolou solicitação de reajuste financeiro e reequilíbrio, visto aumento de preços extraordinário durante a pandemia, principalmente em relação ao preço do aço. Lá em julho de 2021, foi solicitado desembolso para o FNDE, a qual só obtivemos resposta em fevereiro de 2022, independente da nossa vontade. E mesmo assim, em dezembro de 2021, a Prefeitura solicitou a esse mesmo órgão que permitisse o uso de recurso municipal até vir o recurso federal, tanto é a prioridade, para dar maior agilidade. E a empresa ficou sem receber naquele período. Então, em dezembro de 2020, senhores, o que faltava? Faltava revestimento de muro, pisos e contrapisos, a parte de solários, roda meio de madeiras nas áreas internas, esquadrias, todas as janelas e portas, piso do pátio coberto, bancadas de granito, não tinha cubas, louças, tomadas, luminárias, quadro de energia, sistema de proteção contra incêndio, instalações de águas pluviais, caixas pluviais de drenagem, paisagismo, enfim, imagina se não tinha outra parte, falar em paisagismo, grama e caixa de areia, pegamos com 54%. Eu quero espaço de liderança, se os colegas permitem. E não tinha acessibilidade, senhores, Amarante. É complicado assim. E quando o senhor fala que vai ter algumas obras para janeiro, fevereiro de 2024, e o que foi lá em 2020 na sinaleira? Complicado, é só voltar um pouquinho, né? Outra coisa, senhor Amarante, eu acho leviano falar do colega Zildo, eu não sei a inspiração dele, o que ele pensa para a vida, o que aconteceu. Certo? Então, deixamos assim, eu não conheço o Zildo há pouco tempo, mas se ele optou em sair, enfim, é uma questão dele, a gente não sabe o que aconteceu, e não dá para dizer que não foi, foi justamente valorizado um excelente profissional o Zildo. E com certeza faz falta, mas temos que pensar a questão pessoal. Obrigado, doutora Eleonora. Outra coisa, Amarante, eu acho que o senhor sonha com a Pedro Grandene. Toda vez o senhor fala da Pedro Grandene. Não, é complicado isso. Agora vai no contraponto que o colega Ilha falou, temos que pensar as obras para 30, 40, 50 anos. O senhor não pensou na Pedro Grandene, o senhor fala do custo. E por que não vamos falar dos 9 milhões que, antes do governo anterior, nós deixamos o MDB, atualiza, teria 13, 14, e vocês falam de 20 e poucos milhões. Isso foi só para o hospital. Nós pagamos 35 de empréstimo. Só esse ano 8 milhões a mais do Fundo de Previdência. Então, que bom, e dói para o senhor falar que temos recursos livres, porque foi feita gestão, Renato. Foi feita economias. Temos dinheiro em caixa, e agora, à medida que vai se pagando as obras, vai acontecendo. E pegar empréstimo, que bom, olha o juro que foi praticado. Perfeito. A gente quer antecipar coisas boas para o munícipe. Queremos tirar ele da poeira e do barro, tem que pegar empréstimo, sim, com cautela. E nós somos A com asterisco. Quantas cidades gostariam de ter essa linha, senhores? E não tem, com garantia do governo federal, e nós temos. Então, sempre fala nesses 20 e poucos milhões, não foi vontade específica do prefeito da época, tá? Não deixaria para o próximo.
Então, só isso aqui, que bom, foi lá para o hospital, colocamos 11 milhões no ano passado, aprovado por essa casa. Então, senhores, né, cautela, como eu digo sempre. E Amarante, o senhor fala do São Francisco, por que o senhor não fala do bairro América? Das tubulações, aqui, ó, o senhor não falou? Vamos lá, reportagem lá do dia 29 do mês passado, aliás, setembro, 28, desculpa. Dizendo aqui, ó, depois das chuvas lá do início de setembro, a secretaria em volta do bairro América com retrabalhos, porque os moradores falaram, vamos lá, relataram um erro da administração passada na colocação de tubos que passam pela região. Segundo os moradores, então, a dimensão dos canos é menor e não suporta o excesso de chuvas, que foi registrado nas últimas semanas. O secretário de Obras, o Argídio, então salientou que as equipes trabalhavam no local para a colocação de uma nova rede com diâmetro maior. Mas estranho que o senhor não fala isso, né? Então, vamos lá, né? Por favor. Meu tempo, então, está... Eu quero dizer o seguinte. Deve ser complicado saber que essa gestão fez um trabalho belíssimo e tem tanto dinheiro no caixa, senhores. Que bom! Que bom! Leandro. E as obras não são lá para o ano que vem. Quantas estão acontecendo? A doutora falou, toda semana começa início de obras ou se inaugura. É difícil admitir, né? É difícil admitir. Então, senhores, e outra coisa. E outra coisa, quando a UX esteve aqui, falou da questão macro-regional. E também não cai bem da impressão que o presidente do CISG é nosso prefeito, eleito de forma unânime por todos os prefeitos. Farroupilha está junto, Tiago. Que bom. E pensar no todo, podendo comprar a preços melhores através do consórcio. 32 cidades, o reitor da UX referenciou. Então, são coisas boas vindo. Agora, também, gestão anterior, de novo, não queria falar, mas acabo falando, muitas coisas também foi anotado, Tiago, por órgãos ambientais e também não foi feito. Não estou dizendo, a gente está construindo juntos, porém, essa conta, ela vem de tempo. Olha o tratamento, quanto custa. Se esse valor é certo, eu não tenho essa informação, é bastante sim, mas veja bem, não veio de 2021 isso. Então, desculpa falar, porque não agrega nesse momento, mas tem que pontuar a questão de justiça. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Marcelo Broilho. A palavra está com o vereador Roxy Revellini, espaço de liderança. Obrigado, senhor presidente. Eu ouvia o vereador Marcelo e achei que ele ia trazer alguma solução, mas, na verdade, só rebateu as críticas. Eu não entendi qual é o papel dele, se não é propor soluções, já que faz parte do governo e quem está no governo tem que executar, né? Então, vereador Marcelo, lhe sugiro que traga mais informações com relação a isso que foi levantado, não por mim, mas pelos vereadores da oposição. O senhor chega e diga, olha, vai ser resolvido de tal forma, porque não espere que nós da oposição vamos resolver, né? Até porque a população escolheu situação e oposição. Ela não me quis na situação e pediu para mim vir para a oposição. Então, quem está na execução tem que executar. E para lhe lembrar, que talvez o senhor nem morava em Farroupilha à época, o bairro América. Eu fui secretário, fui eu que executei aquela obra. Tá? Só para o senhor saber, e talvez o senhor não quiser acreditar nas minhas palavras, pergunte ao secretário, ex-secretário Arielson Arcego, que ele vai lhe refrescar a memória, que quando nós assumimos, o bairro América tinha um valo aberto, tá? Aberto por uma escavadeira hidráulica, e a administração anterior não conseguiu terminar a obra. Deixou só o valo aberto. E eu fui procurado pela gestão que estava no governo antes de nós assumirmos, e me explicaram o porquê que não deu para terminar. E eu compreendi. Não deu porque nem todo governo que sai deixa alguma coisa para o outro fazer. E o outro tem que pegar e fazer. E foi isso que eu fiz por determinação do prefeito Clayton. Mas quando eu cheguei na Câmara, na Secretaria de Obras, tinha um ofício, vereador Marcelo, do Ministério Público, pedindo para que fosse terminada aquela obra, porque oferecia perigo aos moradores por conta daquela vala aberta que tinha uma profundidade bem importante.
E, vereador Marcelo, nós executamos a obra e quem fez o projeto foi o governo que nos antecedeu. Tem que se preparar melhor para abordar um tema do qual a gente não conhece. Então, não é justa essas palavras suas, porque não faz referência ao que realmente aconteceu. E, obviamente, que, além daquelas tubulações que precisavam ser feitas no bairro América, tinha tantas outras. A do Centenário, a do 1º de Maio, a do São Francisco. A cidade tinha um relâmpago no céu, já tinha gente falando que tinha alagamento. Então, eu acho que todos nós temos o nosso direito à fala e cada um precisa aqui trazer soluções, trazer soluções para as demandas do nosso município. E é totalmente compreensível, o senhor teve 10 minutos para explicar, o senhor não explicou. Era totalmente compreensível que o governo traga a sua defesa, mas acompanhado da sua defesa também traga solução. E não é do meu feitio, Marcelo, fazer isso, mas assim, eu preciso repor essa verdade porque o secretário de obras, que pouco tem feito por Farroupilha, diga-se de passagem, é um secretário que não apresenta projetos para a cidade. Apresenta, eu não sei exatamente o quê, porque quando tem uma obra que vai ser inaugurada, quem fala é o vice-prefeito ou alguém lá do gabinete de gestão ou próximo do prefeito. Quando tem um buraco na rua, o prefeito vai lá e faz uma foto e um vídeo para dizer que demarcou o buraco e sabe aonde o buraco está. Buraco geolocalizado. Então, está sendo feito um recenseamento e logo vai se apresentar o resultado de quantos buracos tem na cidade. E eu não vejo o secretário de obras trazendo uma obra para a cidade. Dizendo, olha, criei um programa, criei um plano, vamos reestruturar a cidade. Nós criamos um programa de pavimentação comunitária, nós criamos o programa do passeio público juntamente com a prefeitura e a comunidade. Nós pegamos e jateamos todas as redes, as tubulações da nossa cidade, do centro da cidade principalmente. Foi feita uma limpeza geral em todas as redes, que eliminou o mau cheiro e recolheu todos os entulhos e resíduos que tinha dentro das redes. Criamos o programa de asfaltamento rural, criamos tantos programas e não se vê o secretário falar de um programa, mas nada. E isso reflete na gestão do governo Feltrin, com certeza, Mas quem escolheu os secretários foi ele. Obrigado, vereador Roque Cervellini. Com a palavra, o vereador Amarante. Marcelo, eu queria primeiro lembrar que esse governo ele tem líquido 75 milhões, que não economizou. Isso não tem nada a ver com economia, é empréstimo e superávit. 75 milhões, tem que fazer muita coisa, muita obra, porque depois tem mais orçamento, que aí sim ele pode investir no orçamento. Só para deixar claro isso, que parece que não está claro, é só para clarear, para deixar claro isso. A questão do bairro América, Marcelo Broilo, a obra custou em torno de 600 mil reais, que é aquela obra atrás do 785. Do 585, que eu acho que até vocês terminaram, mas o recurso, todo o planejamento, todo o trabalho ficou lá. Aquilo que tu está falando, eu passei lá, doutora Leonora, porque quando a senhora está falando, eu também discuto, discuto de boa, a senhora parece uma presidenta naquele lado de lá. Viu, doutor Marcelo? Então, a quadra, tu está falando de uma quadra que foi feita recentemente, 50 metros, eu passei lá hoje de manhã. Na verdade, não foi feita tubulação, porque tinha tubulação antiga naquela quadra, não foi botado tubulação lá. Porque onde tinha a tubulação, você faz o calçamento e tu não repõe, você não faz nova, é isso que foi feito. Eu passei lá e vi 50 e 60 metros, essa é a grande obra do prefeito de tubulação. Gente, passa lá e veja, está aberto ainda, até me chamou a atenção, eu vi lá. No bairro América. Então, a grande obra foi feita, sim, pela administração anterior no bairro América. Inclusive, que resolveu o problema de alagamento, que tinha uma série de problemas, como o vereador Roque falou, do Ministério Público e tudo mais, e que os funcionários da prefeitura me citaram que quando foi construído o shopping, havia esse valo e
o proprietário do imóvel dava reta escavadeira, dava tubulação, a prefeitura só tinha que organizar o serviço para fazer, não fez. Por isso que deu todo este gasto em dinamitar, mudar o percurso da saída da água, que aí teve que fazer tudo novo. Então, assim, lá também foi resolvido. Então, muitas coisas foram resolvidas. E a questão da creche, vereador Marcelo, eu e o vereador Juliano vamos procurar, porque a gente botou nessa casa. Em 2021, início de 2021, a gente esteve lá no local e fotografou. Que bom que a gente fotografou. Tinha o cercado, já estava pintada, já tinha o janela, já tinha tudo, estava como estava lá. Só não tinha a calçada na frente e aí o passeio público, só não tinha isso. Então, assim, estava desta forma em 2021. E como a Vossa Excelência mesmo falou, se começou lá em 2019, em um ano e pouco fez 51%, já se passou 3 anos e não conseguiram fazer os outros 50%. Vão pensar que só tinha 50%. Então, o dobro do tempo e não terminou ainda. Então, veja bem, nós andamos lento. E até eu queria sugerir aqui também, aproveitar a oportunidade, nós falamos muito de aborto. Nós tínhamos que trazer aqui também um programa, e já que temos 2 médicos, para que não tenha gravidez precoce e não tenha problema para fazer o aborto. Vamos trabalhar na prevenção, porque pessoas doutrinadas, organizadas, no caso que já são bem estabelecidas, elas têm um filho só, 2 filhos, por quê? Porque se cuidam, sabem como se cuidar. Agora, a grande maioria não sabe se cuidar, mas disso ninguém fala aqui nessa casa. Vamos trabalhar, e tem muita demagogia muito também, porque às vezes tem pessoas que de repente em sua família, em seu entorno, de repente já abortaram, e vem aqui defender ser contra o aborto. Eu entendo, sim, que essa matéria é importante de ser discutida, mas vamos discutir, sim, na prevenção para não ter o aborto. E digo mais, não é o STF que tem que tratar desse assunto, e sim a Câmara dos Deputados. E eles não tratam porque não tem coragem. Assim como é dito aqui também, que muitos partidos políticos estão hoje tudo com o governo Lula. O MDB, que falava de vermelho, o MDB, o 15 é vermelho. 15 é vermelho, não sei por que discutir cores, agora já passou a eleição, tchê. E quando vão pedir lá dinheiro, como foi citado, tem que vir verbas do governo federal. Como é que nós, Farroupilha, hoje com esse governo que está lá, vamos pedir verbas? Como é que nós vamos pedir? Então não queremos dinheiro desse governo? Nós precisamos, sim. A eleição já passou, agora nós temos a eleição municipal. É isso que nós temos que tratar. Até porque o MDB, eu digo, faz parte do complexo do governo que está lá. Ela é a sala, é a cozinha, porque sempre esteve junto. E agora muito mais. E aqui vem usar de demagogia, porque, só para terminar, senhor presidente, recente, o presidente da Câmara, o deputado Lira, ficou 20 dias fora do governo, onde trancou todas as pautas, para ganhar mais um espaço no governo, que foi a questão do presidente da Caixa Econômica Federal. E é do PP. Então, senhor presidente, é isso. Obrigado, vereador Amarante. Mais alguém quer fazer uso da palavra? Se nenhum vereador quiser fazer mais uso da palavra, está encerrado o espaço do pequeno expediente. Espaço de comunicações importantes, a palavra está à disposição pelo tempo de até 2 minutos. Se nenhum vereador quiser fazer mais uso da palavra, está encerrado o espaço de comunicações importantes. Espaço do presidente, abre mão. Encaminhamentos de proposições às comissões de Legislação, Justiça, Heredação e Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar, o projeto de lei do Legislativo número 39/2023 e os projetos de lei do Executivo número 44 e 46/2023. As comissões de Legislação, Justiça, Heredação, Orçamentos e Finanças e Contas Públicas, o projeto de lei do Executivo número 45/2023. Nada mais a ser tratado nessa noite, declaro encerrados os trabalhos desta sessão ordinária. Obrigado e boa noite a todos. A
Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade.